Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Estela, eu sou gerente de contas aqui na Tech6 Group e eu gostaria de agradecer a todos pela presença em mais um evento da Tech6. Hoje falaremos sobre planejamento orçamentário e financeiro, mais especificamente sobre automatização total desse processo. Diga adeus às planilhas de apoio. A ideia aqui nesse evento é falar um pouco de como ajudamos aqueles clientes que já usam outra ferramenta, têm uma parte do seu processo automatizado, mas que ainda completam esse processo com as planilhas de Excel, para preencher aqueles detalhes cruciais, para consolidar os seus dados, enfim. E aí é que vem a dificuldade, pois eles se veem cada vez mais atolados em meio a essas planilhas, sem segurança, sem rastreabilidade, e a gente vai mostrar para vocês aqui hoje como que a gente pode fazer a integração do que você já tem hoje como ferramenta com o nosso T6 Planning. Temos aqui o nosso espaço para dúvidas, então, por favor, compartilhe conosco as suas dúvidas ou então a sua experiência sobre esse assunto. E para participar comigo dessa conversa, eu vou convidar o Valdenir, que atua como gerente comercial aqui na Tech6. Bom dia, Olá, Valdenir. Bom dia, Estela. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. E também o meu colega Gabriel Cofreitag, especialista na ferramenta T6 Planning e nosso gerente de pré-vendas. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia. Bom, antes da gente aprofundar um pouco no nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da nossa história, da nossa atuação no mercado e falar sobre a Tech6 Group. A Tech6 Group é uma empresa brasileira com atuação global, experiência de mais de 20 anos no mercado. A gente está presente em diversos países, como Estados Unidos, Portugal, toda a América Latina. Somos especialistas em desenvolvimento de soluções de automatização do processo financeiro, processo orçamentário financeiro, e também da parte de consolidação contábil e gerencial. Além disso, também somos reconhecidos como fornecedores de soluções de BI e Analytics juntos aos nossos parceiros. E também, além de toda a nossa experiência no desenvolvimento das nossas próprias ferramentas, a gente apoia com toda a parte de manutenção e apoiamos também a sua área de TI com a parte de body shop, alocando recursos especialistas para a sua necessidade. Além disso, no nosso portfólio de produtos, no nosso catálogo de produtos, a gente tem o T6 Products, que são os nossos produtos de desenvolvimento próprio, como eu falei, que a gente é bem conhecido no mercado. Começando pelo T6 Planning, que é a nossa solução de automatização do processo orçamentário e financeiro, que se divide em dois produtos, o T6 Planning e o T6 Fast Planning. O T6 Consolidation, que é a nossa ferramenta de automatização da consolidação contábil e gerencial, que também a gente faz, não só consolida, todos os dados do grupo de empresas, mas também a gente faz toda a parte de automatização das notas explicativas, gerando todos os quadros, tabelas, deixando tudo estruturadinho. A gente também trabalha com a parte do T6 e IFRS 16, com a automatização dos contratos elegíveis a essa norma contábil. Então, a gente automatiza todos os contratos. E também com o T6 CAPEX, que é automatizar uma parte do seu processo, voltada só para a parte do planejamento de investimentos. O T6 RH, que é a parte de automatização do processo de RH. Então, a gente automatiza todo o planejamento orçamentário da parte de RH por pessoa, por cargo, por centro de custo, como você desejar. A parte do T6 Tryout, que é a nossa solução
né, de gerenciamento e acesso, autenticação de acessos, e o T6 Performance, que é a nossa solução de gestão de desempenho dos funcionários, dos colaboradores da sua empresa. Toda a parte de feedback, né, que a gente traz aqui para vocês de forma automatizada. Além do T6 Products, como eu falei, o T6 Planning, né, ele é dividido em dois produtos, então o T6 Fast Planning e o T6 Planning, e a gente gosta sempre de falar que existe solução para todos os estágios, para todas as maturidades de orçamento. Então, desde aquela empresa que se vê, né, nesse processo de planilhas de Excel, já tem o processo estruturado, mas que está ali ainda sofrendo com as planilhas, a gente está trazendo, né, fazendo a automatização desse processo já existente de qualidade, e também aquela empresa que não tem o processo produtivo, que a gente ajuda com o processo de frente, que é a nossa solução pré-produtiva, que a gente já produtivo, com toda a flexibilidade, com toda flexibilidade, toda a escalabilidade necessária para que você automatize o seu orçamento. Bom, então, tudo aqui, vamos falar né, do nosso consultor. Então, hoje a parte da organização, né, a gente vai passar por 5 pontos referentes à questão de complementar as atividades do cliente. Então, o fato de que você está cuidando uma parte do orçamento, e aí, posteriormente, a nossa vida social, eu queria falar, que como a Virginia está falando sobre a ação dos processos financeiros. Qual que é a importância? Bom dia novamente a todos. Estela, como você disse, a automatização dos processos de orçamento é essencial para melhorar a eficiência, né? Reduz erros e o que é melhor, sobra tempo, né? Para que os profissionais tenham mais espaço de tempo para análise, né? Bom, Gabriel, pensando nisso, como é que a gente tem ajudado tantos clientes a ganhar essa eficiência? Bom, né, então a gente começa com aquela velha máxima, né, de que eu só conheço o que eu controlo. Né? Então, um processo sem controle é um processo desconhecido, né, que a gente atinge os resultados por sorte, né, por esforço, por boa vontade, mas a gente não tem nenhuma garantia na repetição daquele processo. Né? Então, a gente começa com uma plataforma que é 100% aderente à necessidade dos clientes. Né? Então, a gente vai trazer para dentro de uma plataforma analítica robusta, corporativa, né? Então, todo aquele conhecimento, né? Então, as regras e, principalmente, né? Talvez o mais complicado, as exceções, para dentro de uma plataforma onde esse conhecimento se torna público, se torna comum, se torna compartilhado entre todos. Né? Então, acho que a gente começa por aí, né? Por uma aderência com o dia a dia dos clientes, né, e evitando superposição. Né? Então é muito comum, a gente está muito acostumado a ver empresas grandes onde existe a plataforma de publicação de resultados, por exemplo, né, que roda dentro de algum sistema de alto nível, de plataforma e tudo mais, mas que a gente sabe que o dia a dia está todo dentro do Excel. Né? Então a ideia aqui é a gente eliminar esse gap, é a gente poder juntar, né, então, o conhecimento corporativo dentro de uma plataforma que vai funcionar no dia a dia. É isso que você coloca para nós, é realmente o que eu tenho escutado de muitos clientes nossos, né? E vale ressaltar que a gente apoia nossos clientes nesse processo de transição, né? De retirada das planilhas. E lembrando que, né, o grande diferencial que nós temos, né, é você ter todo o teu processo que você tem hoje em planilhas, com as regras, cálculos, tudo dentro de um modelo, de uma plataforma auditável e colaborativa, né, Gabriel? Sim. Bem, já que estamos entrando então agora no segundo ponto, né, do nosso webinar aqui, que é como eliminar a dependência do Excel. Gabriel,
Como é que você consegue mostrar isso para nós? Bom, então eu não sei quem é que pode colocar minha tela no webinar aqui. Já enxerga? Pronto, Estamos vendo. tá aparecendo. Tá, ótimo. Então, qual é a ideia? A ideia, então, primeiro passo, né? Primeiro passo, como eu comentei, é a ideia de ter uma modelagem muito flexível, né? Ter uma plataforma analítica onde nós vamos ter uma representação analítica do modelo de planejamento, de controle, de acompanhamento, né? de apresentação de resultados de cada empresa. E dentro de uma modelagem, né? Onde a gente padroniza os conceitos. Mas, eu comentei agora há pouquinho, né, o principal problema é que muitas empresas têm um modelo analítico, têm essa visão estratégica, têm essa visão toda, mas não consegue chegar num nível de detalhe, né, não consegue capturar toda a informação do dia a dia do planejamento. Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui, né, bem simples. Então, primeiro, a gente pode trabalhar, a gente pode ter uma visão, é muito comum ter uma visão de um planejamento, por exemplo, de despesas, né, nesse formato, onde a gente tem contas gerenciais em linhas, a gente está trabalhando sobre um centro de custo, a gente tem uma abertura de 12 meses, e as pessoas vão trabalhar dentro desse espaço, dentro desse detalhamento. A gente pode ver aqui que a gente tem rateios, nós temos as consolidações geradas automaticamente, e eu estou trabalhando basicamente dentro do espaço que tem o fundo branco. Então, a ideia, esse aqui é um layout muito comum a orçamentos de todas as empresas, mas qual é o problema dele? O problema dele é que ele nos limita o detalhamento da informação. Num ambiente tradicional, normalmente o que acontece é que, junto com essa planilha que a gente está vendo aqui, acompanha uma planilha Excel com o histórico, com a memória de cálculo, com o detalhamento, com comentários, com justificativas e assim por diante. O que a gente tem aqui? Então, eu tenho aqui essa visão gerencial, em que eu estou trabalhando e eu estou vendo a consolidação automática de tudo. Eu tenho as memórias de cálculo, eu tenho acesso às memórias de cálculo de todos os cálculos desse meu modelo, então eu consigo entender exatamente o porquê daquele rateio, eu não preciso ter uma planilha de apoio para me explicar, para ter a memória de cálculo desse indicador, eu consigo descer até o nível de detalhe mais baixo possível, até as primitivas dos meus cálculos, basicamente só usando a mão do mouse, assim como eu posso ter orçamentos com detalhamentos dinâmicos. Então, o orçamento base zero, que é uma metodologia muito comum, é muito famosa hoje em dia. Então, qual é a premissa do orçamento base zero? A premissa é de que, sem dar nenhum histórico, sem dar nenhuma informação prévia, a gente quer que as pessoas pensem em qual é exatamente o detalhamento do seu orçamento. Então, aqui eu tenho também um clássico, que é o planejamento de viagens por rota, mas a gente poderia falar de planejamento de despesas por fornecedor ou por contrato. A gente poderia falar em planejamento de manutenção de equipamento por peça, por fornecedor, por etapa, por processo, por projeto. A gente pode ter toda a informação integrada dentro da mesma plataforma, no nível de detalhe em que aquela informação faça sentido. A gente vai garantir que as pessoas vão colaborar dentro da nossa plataforma, diretamente dentro da nossa plataforma, integrado a um motor de workflow para garantir a participação nos momentos corretos, dentro dos momentos corretos, mas em nenhum momento aqui a gente vai precisar ter planilhas de apoio indo por e-mail para lá e para cá, para complementar, para justificar, para explicar uma determinada informação. A nossa ideia aqui é, ter um modelo que seja corporativo, robusto, íntegro, padronizado, mas que as pessoas participem desse processo, colaborem com esse modelo dentro de um formato, dentro do formato aderente ao seu dia a dia. Então, eu tenho um planejamento de despesas de TI por contrato, e eu quero ter um acompanhamento do vencimento desses contratos, da renovação desses contratos, eu vou capturar a informação por contrato. Eu tenho uma movimentação de pessoal baseado em solicitações, nós vamos ter as solicitações trabalhando por dentro da nossa plataforma, usando workflow, usando um modelo analítico,
para garantir a integridade dessa informação e para garantir que a gente tenha do resultado final, né, mas que a gente possa navegar, basicamente sem trocar de tela, até a informação mais primitiva. Não, perfeito. A falta de flexibilidade, né, das outras ferramentas faz com que a gente precise, muitas vezes, principalmente essa parte do orçamento base zero, ser colocado em planilhas de Excel. E aí corre aquele risco, né, de perder a informação, de ficar planilha para lá, planilha para cá. E aqui, né, essa pequena demonstração, a gente consegue perceber que a consolidação das informações é toda feita de forma automática, né? O trabalho de consolidar os dados das planilhas com T6 não existe. A gente não precisa ter planilhas complementares, né? A gente consegue fazer tudo isso dentro da nossa plataforma. Esse ponto que a Estela levantou agora, Gabriel, me reporta a uma situação que a gente tem encontrado bastante hoje no mercado, que são empresas que têm parte do processo de planejamento em uma solução e daí parte do processo ele leva para a planilha. Como é que a gente integra tudo isso, Gabriel? Como é que a gente ganha essa agilidade, essa integração para esses clientes, cara? Bom, primeiro, né, então, o que a gente vai ter aqui, obviamente, né, é uma migração dessa solução incompleta para dentro do T6. Né, e a gente vai trazer essas planilhas, tem que lembrar, você tem que saber aqui que o objetivo aqui não é eliminar o Excel, porque eliminar o Excel é impossível. Né, nenhuma empresa consegue operar sem ter o Excel. O que a gente vai ter aqui é tentar juntar, né, o melhor dos dois mundos. Né? Então, o que a gente vai ter especificamente sobre o Excel? Na integração, bom, modelagem dentro do Excel. Bom, o Excel não é o lugar para ter modelagem. Né? O lugar para ter a modelagem financeira é dentro da plataforma de planejamento. Mas a gente vai ter o quê? A gente vai ter entradas de dados, né? Seja planejamento, seja carga do realizado pelo Excel. A gente quer usar o Excel como uma plataforma de apoio. A gente sabe que o Excel é extremamente flexível e aderente ao dia a dia, né? Então eu posso montar a minha apresentação, eu posso contar a minha história usando o Excel com informação da plataforma analítica, né? E finalmente eu posso usar o Excel como plataforma de apresentação dos resultados. Então eu consigo entregar a informação que a gente precisa, né, que as pessoas precisam, né, que os executivos precisam dentro de uma plataforma, reduzindo brutalmente o tempo de manipulação dos dados. O objetivo aqui também não é substituir o trabalho intelectual, né, a inteligência de cada um de nós. O objetivo aqui é eliminar ou reduzir o máximo possível o trabalho braçal de manipulação de informação. Então, puderem compartilhar minha tela, o que eu vou ter aqui? Nós vamos ter aqui, bom, primeiro, dentro do nosso ambiente de planejamento, eu vou ter toda a integração. Eventualmente, a gente pode ter dados dentro de planilhas Excel, seja por sistemas legados, seja porque sempre foi assim. Então, a gente pode ter na integração, cargas de dados lendo planilhas. Não é o ideal, talvez a gente procura evitar carga de Excel ou de arquivo texto, por quê? Porque é um ponto de alto risco dentro de um projeto. Carga de arquivos pessoais, carga de arquivos locais, são um ponto de risco, coloca o projeto em risco. Mas a gente sabe que, eventualmente, no início de um projeto, a gente precisa ter essa necessidade e a gente vai ter integração com Excel. Mas o mais interessante aqui é que, de dentro do próprio Excel, eu tenho um add-in que me permite que eu me autentique ao ambiente de planejamento, ao ambiente corporativo, e tudo o que a gente estava vendo aqui. Então, planejamento de despesas, eu posso abrir também dentro do meu Excel. Então, eventualmente, um executivo poderia ter uma visão como premissas. Eu poderia ter aqui o planejamento de despesas da minha área, o planejamento de investimentos, ou alocação de recursos, ou qualquer coisa assim. Vou repetir o planejamento de despesas, porque é o que a gente já viu lá. Vamos ver aqui também. Então, reparem que é exatamente a mesma estrutura, a mesma informação, as mesmas regras de negócio. E eu poderia ter aqui embaixo, então,
um mapa de indicadores, né, um painel que apresente, né, o resultado de todo o nosso processo orçamentário. E agora? Agora eu tenho o meu trabalho dentro do Excel, eu posso trabalhar com as premissas, eu posso colaborar com o meu orçamento, eu posso visualizar os resultados e eu posso usar o Excel para aquelas coisas que o Excel é imbatível, né? Então, como uma ferramenta de uso pessoal, individual, né? Toda a parte corporativa está sendo preservada dentro de um repositório único, mas eu posso com muita facilidade, então, por exemplo, né, usar seleção de cores do Excel aqui para me ajudar a identificar desvios. Né? Isso aqui é trabalho intelectual, é flexível, é do dia a dia, não existe como antecipar, como prever o que as pessoas vão precisar. Então, esse talvez seja o principal valor de permitir, né, que as pessoas trabalhem, né, pelo browser, sem nenhuma dificuldade, mas que elas possam dar um passo além, né, e juntar, né, o corporativo com o dia a dia dentro do Excel. Perfeito. Bom, você falou de que essa parte a gente não consegue prever, mas a gente sabe que outra dificuldade muito grande de quem não tem o processo todo automatizado é a parte de se antecipar aos problemas, né? De entender ali o que está vindo pela frente, que é criando cenários. Então, muita gente tem, né, dificuldade nessa parte de criação de cenários, e eu queria que você mostrasse para a gente um pouco, Gabriel, como é fácil criar cenários dentro da nossa ferramenta, dentro do T6 Planning. Bom, vamos começar então essa história da previsão, né? Então, a ideia aqui é que é impossível prever o futuro. Né? O que a gente pode fazer é testar alternativas, né, para mitigar os riscos. Né? De certa forma, nós não somos uma bola de cristal, né? Nós somos uma bússola. Né? Então, a plataforma de planejamento é uma bússola, ela mostra para onde a empresa está indo, né, considerando velocidade, rota, coisas assim. Né? Então, fazendo analogia com o Titanic, né, a gente está vendo que tem um iceberg lá na frente, e a gente quer saber o que a gente pode fazer para tentar livrar o iceberg. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? A ideia é ter dentro da plataforma, né, e talvez o mais interessante aqui seja que é uma funcionalidade que vai nos dar uma agilidade dentro do dia a dia. Né? Então, o objetivo aqui é ter sempre informação disponível em tempo real, né, refletindo as alterações sem processos de consolidação, publicação, processamento, desfragmentação, recálculo ou qualquer coisa assim. Né? Então, isso aqui não é a única interface que eu posso fazer isso, mas essa aqui seria a interface que a gente planejou para ser usada, por exemplo, dentro de uma reunião. O que acontece se? Né? Então, eu tenho o meu orçamento colaborativo disponível, mas nós precisamos tomar algumas decisões, a gente precisa estudar, né? Então a nossa exposição a risco cambial, a nossa exposição a outros concorrentes, né? A crescimento de mercado, os drivers da operação de cada negócio. A gente sabe que cada empresa tem os seus drivers, tem as suas particularidades, né? E ninguém melhor do que os próprios colaboradores da empresa para poder testar, né, fazer esses testes de hipóteses. Né? Então, os testes de sensibilidade, onde eu vou poder criar novos cenários, né? Eu vou duplicar o orçamento colaborativo, o orçamento colaborativo fica intocado, e a gente vai poder ter quantas cópias a gente quiser para melhor demonstrar, né? Então, para testar o impacto, testar a sensibilidade, testar a exposição a risco, coisas assim. Então, daqui eu poderia já diretamente, por exemplo, o que acontece se no segundo semestre nós tivermos um reajuste nos preços dos produtos de 5% ou de... Opa! O meu mouse não está ajudando hoje. Vai 6%. Então, tanto nós podemos usar a ferramenta para testar hipóteses de uma forma macro, top-down. Esse aqui é o impacto dessa mudança no segundo semestre, e a gente pode verificar
qual é o impacto no resultado como um todo, da mesma forma que eu poderia, por exemplo, né, testar o impacto dentro do plano B de uma alteração, por exemplo, na cotação do dólar. Né? Então, eu fiz um aumento de preço de venda, eu vou fazer uma redução na cotação do dólar, vamos dizer 5, e eu vou salvar isso e a gente vai ter o impacto desse resultado consolidado. Né? Então, desde uma visão consolidada, aqui, deixa eu atualizar, a gente vai ver que diminui o impacto, a gente tem uma queda na taxa de câmbio, a gente tem esse impacto nos resultados, como a gente poderia ter, então, visões uma apresentação de resultados, uma distribuição da informação para quem consome a informação, sem precisar, então, aquele velho problema de exporta para cá, exporta para lá, para trazer tudo para dentro do Excel, para apresentar para o conselho, para a diretoria, para o presidente, para quem toma decisões, qual é o impacto daquelas mudanças. Perfeito. Perfeito, Gabriel. Valeu. Isso eu acho é um dos pontos mais assim interessantes da solução da Tech 6, né? O Tech 6 Planning. É justamente a quantidade de variáveis que é possível colocar, né? Dependendo de cada negócio, nós usamos como exemplo 3 variáveis da parte cambial, mas poderia ser qualquer tipo de variável, desde uma regulamentação governamental, uma definição de commodity, não importa. Não importa qual segmento, a gente consegue parametrizar essas variáveis. Mas cenário era o nosso ponto 4, né, Estela? Que a gente tinha dos 5 pontos aqui para tratar com vocês. E o quinto e último ponto, Gabriel, que a gente gostaria que você abordasse para nós, é a questão do acompanhamento do real e realizado. Do real e orçado, desculpa. Você tem como mostrar isso para nós aí, Gabriel? Sim. Então, por onde é que a gente começa? Da mesma forma, a gente começa entendendo que o realizado, ele está vindo, ele está chegando dentro da nossa plataforma através de interfaces standard, então, seja web services, seja banco de dados, eventualmente, como eu comentei antes, a gente vai procurar evitar integrações com planilhas, com arquivo texto, mas eventualmente no início de um projeto pode ser necessário, mas de alguma forma a gente vai receber aqui a informação do realizado dentro da nossa plataforma. Nós vamos automatizar esse processo de integração, nós vamos padronizar ele, nós vamos ter todos os tratamentos que sejam necessários. A ideia é de que a integração seja o mais transparente, o mais natural possível. Eu chego de manhã no escritório e eu tenho um e-mail me avisando que o realizado foi atualizado e eu posso pegar relatórios, eu posso gerar gráficos, eu posso usar essa informação para o meu dia a dia. Mas a gente chega numa situação em que a gente está, então, abril de 2023, e a gente está vendo, então, o planejamento, a execução descolar do planejamento. É o que sempre acontece. A ideia é acertar, mas naturalmente, o contexto da companhia, os processos, a gente não consegue antecipar uma guerra, uma pandemia, uma nova oportunidade. Então, a gente pode ter influências que nos ajudam ou nos atrapalham, mas de qualquer forma, a gente está vendo a execução descolar do planejamento. O que a gente quer? A gente quer ter um acompanhamento disso, então a gente pode ter 2 formas de acompanhamento. Então, um acompanhamento mais passivo, em que nós vamos ter as áreas da empresa sendo solicitadas. A gente vai estar apresentando para as áreas, então, planejado, realizado, variação, uma coluna de comentário, e a gente vai pedir para todas as áreas justificarem seus desvios. Então, é um acompanhamento passivo. Por quê? Porque eu estou vendo que a gente está saindo da rota, mas eu não estou fazendo nada para realinhar. Eu estou explicando por que a gente está saindo da rota, mas eu não estou fazendo nada para trazer a execução para dentro do orçado de novo, ou ao contrário.
Uma forma mais proativa de trabalhar, né, seria qual? Né? Então, usando características da ferramenta, né? Ciclos muito curtos de revisão orçamentária. Nós temos o orçado, nós temos o realizado, a gente está acompanhando a execução, e eu vou querer fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu quero gerar um novo cenário. Eu quero que as pessoas possam trabalhar sobre uma revisão de orçamento, anual ou plurianual, mas o que é passado, o que é passado não pode ser mexido, então eu vou trazer do realizado. Esse seria o primeiro ponto. Eu vou criar um novo cenário mesclando dois outros cenários, que é passado é realizado, que é futuro é planejado, e eu só posso mexer no que é futuro. Obviamente eu posso explicar o passado, mas eu só posso realinhar o futuro, e eu estou preservando os cenários de orçamento básicos. Eu não estou sobrepondo nada. Lá no final do ano, a gente tem condições de ver qual era o orçamento e como foi variando o nosso humor ao longo do ano, de cada área e assim por diante. Segunda coisa, eu quero aqui por dentro poder coordenar a participação das pessoas. Então eu vou disparar tarefas para todo mundo, apontando para o novo cenário. Todo mundo que participou do planejamento recebe notificações apontando para o novo cenário, para o cenário de revisão, e a gente vai ter o mesmo layout, mas apontando para outra página da informação, para uma página em que eu tenho realizado e planejado dentro da mesma visão, e eu posso coisas como realinhar o meu futuro, para tentar trazer o meu orçamento para dentro da meta de novo. Ou, caso seja uma questão de uma mudança, então que se explique, que se tenha um novo caminho, mas preservando o histórico tanto do realizado quanto do planejado original. E lá no final, de novo, então o que a gente vai ter? Terminou esse processo de revisão, a gente consegue apresentar os relatórios, apresentar os resultados dentro das mesmas plataformas. Então, seja via relatório, seja via Excel, seja qual for a interface que faça sentido naquele momento específico, as pessoas vão poder trabalhar com a informação que elas geraram. Então, em nenhum momento a gente precisa ter o Excel para mandar coisa para lá e para cá. Tudo está dentro do nosso ambiente aqui, mas o mais importante é que a ideia é que seja uma ferramenta de uso no dia a dia. Então, a revisão de orçamento, a simulação, a colaboração pelo browser, pelo Excel, tudo pode ser feito por quantos colaboradores sejam necessários, mantendo um controle, mantendo uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo. Perfeito. Bom, a gente pode ver quão flexível é a nossa ferramenta, o quanto a gente consegue trabalhar dentro dela de diversas formas. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu vou abrir para as perguntas para que a gente consiga responder aqui o máximo de perguntas possíveis. E a gente tem uma primeira pergunta, que é: como conseguiria, Gabriel, aí você ajuda a gente. Como eu conseguiria buscar os dados da folha de pagamento em outro sistema, prevendo dissídio, desligamento, novas contratações, aumento salarial? Como que a gente faria essa integração, dessas informações? Bom, a gente vai ter uma integração com o sistema de folha de pagamento, então essas informações todas. Dissídio, dissídio a gente poderia até ter um planejamento dentro do ambiente de planejamento, mas contratações, transferências, desligamentos, aumento salarial, tudo isso a gente pode estar, os salários, benefícios e assim por diante, a gente vai estar trazendo da folha de pagamento, seja qual for, então a gente vai ter uma integração com a folha de pagamento. Na verdade, aqui eu vejo duas integrações. Uma integração de modelo, então novos colaboradores, novos cargos, novas posições e assim por diante. Então, a questão de trazer o quadro de funcionários para dentro do ambiente de planejamento, uma questão importante aqui, a possibilidade de ter planejamentos
tão detalhados quanto a gente queira, né, também se aplica à folha. Né? A gente pode ter planejamentos, uma coisa que é bastante comum hoje em dia é a gente ter planejamento de pessoal por colaborador, por projeto, por setor e assim por diante. Né? Então a gente vai ler tanto o quadro de colaboradores, né, a estrutura e números. Né? Então onde a gente vai ter mudança de salário, onde a gente vai ter benefícios, onde a gente vai ter, né, todas as mudanças que podem ter de valores, né, dentro desse nosso quadro de funcionários para dentro do nosso modelo. Perfeito. Bom, outra pergunta que nós temos é: a ferramenta se integra com qualquer RP ou software? A integração é feita via API? Sim, né? Então a gente prefere a integração via API. Né? Aliás, a gente prefere, né? A gente vai preferir via API, depois via banco de dados. Se não der nenhum desses dois, a gente vai integrar via arquivo texto. Mas a gente vai procurar ter integrações mais abstratas, do mais alto nível possível. Né? Então, é uma característica de ter uma interface muito aberta para a gente conversar com SAP, com TOTOS, com Proteus, com DataSul, com Dynamics, com o sistema que for. Mas, né, a gente prefere via API, não sendo possível, nem todo sistema oferece uma API. Ou, né, uma questão importante aqui, né, às vezes a gente encontra empresas que ela tem o RP, que tem API e tudo mais, mas ela já tem uma iniciativa de BI. Né, já existe um Data Warehouse, um Data Mart, um Data Lake, algum nome desses. Então a gente pode preferir ler do Data Warehouse em vez de ler diretamente do RP por uma questão sistêmica. Também é possível. A ideia é não complicar, né, Gabriel? É fazer da forma que a empresa já está acostumada a fazer as integrações, né, basicamente. Exatamente. Perfeito. Bom, a terceira pergunta que nós temos é também sobre essa integração, né, com duas ferramentas. Então, é um caso, temos despesas dentro do SAP e não vamos tirar. E temos muitas planilhas com outros temas, receita, RH, etc. Podemos manter o que temos no SAP, que é a parte de despesas, e montar na plataforma de vocês o restante, né? Se a gente puder fazer em dois sistemas, como a gente veria o resultado, né, do que tem no SAP e do que teria no T6 Planning? Bom, né, tendo dois sistemas, né, a gente fica com aquele problema de ter a informação em dois lugares diferentes. Né? O melhor é ter as informações num lugar único. Né? Então, seja aqui, seja no SAP, né, o ideal seria poder ter a informação consolidada num lugar único ou num lugar intermediário. Né? A gente pode pensar num BI intermediário, onde se carrega a informação do T6 e do SAP, né, para consolidar. Né? Eu estou imaginando que a gente está falando aqui, né, do ambiente de planejamento do SAP. Né? Se a gente está falando do RP, a gente nunca vai tirar a informação de dentro do SAP. Né? Por quê? Porque é o SAP que faz o controle operacional da coisa. A gente vai integrar com o SAP. Né? Agora, se a gente está falando de dois ambientes de planejamento, né, a gente pode ter, a gente já encontrou projetos assim, em que existe um modelo global de planejamento, né, que é a solução do grupo como um todo, que não pode ser substituído, mas a gente vai montar o orçamento dentro do T6, né, para nos dar essa flexibilidade. Me lembro de alguns projetos que a gente fez isso, e o último passo é a gente vai consolidar a informação dentro do T6 para alimentar o SAP, para alimentar o pessoal que consome a informação pelo SAP. Né? Talvez a gente precisaria conversar melhor para entender, né, exatamente quais são as restrições, quais são as limitações, mas a gente pode ter receita, RH, despesa, investimento, tudo mais dentro do T6, e no final desse processo, né, a gente exporta dentro de algum formato que o SAP reconheça, para que a gente possa importar lá para ter as despesas lá também. Acho que precisaria entender melhor as restrições, mas parece um desenho melhor. Nos chame para uma conversa que a gente, né, desenvolve melhor e entende a real necessidade desse caso. Bom, a gente tem mais uma pergunta. Pessoal, continue mandando as suas dúvidas. Existe uma limitação na quantidade de cenários que eu posso criar dentro do T6 Planning?
Não, não, a gente pode ter dezenas de cenários, obviamente que o cenário ocupa espaço em disco, então existe uma limitação, né, que seria o espaço em disco, mas esse é seria um valor absurdamente grande para a gente precisar se preocupar com isso. Então, vamos colocar aí e pode importante ser também, vários. nós podemos ter muitos cenários, né, e se a gente tiver alguma preocupação em relação à atualização, né, então cenários abertos têm que ser recalculados, isso pode eventualmente tomar tempo. Mas a gente pode guardar, né, os cenários que a gente não vai mais usar, mas que a gente quer preservar, como um arquivo morto. A gente pode fechar ele e aí ele só ocupa ali um pouquinho de disco, mas não consome mais nenhum processamento. A limitação não é da ferramenta, né? A limitação é de hardware. Uhum. Da infraestrutura. Perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui. A ferramenta atende todos os nichos de mercado? Um MEI, por exemplo, que está iniciando agora, mas que quer ter total controle dos seus processos. Talvez seja muita ferramenta para pouca gente, né? Eu acho que a gente começa a fazer sentido quando a gente tem colaboração, quando a gente tem muitas pessoas, quando a gente tem processos, né, distribuídos, coisas assim. Né? Então, não existe... O fast planning talvez faria sentido num segundo momento, nesse caso, né? Que é uma ferramenta que traz... É que eu tô fixando aqui no I, né? No individual. Talvez no individual, né, não faça... Vai ficar... o Excel atenderia. Quando começa a ter mais de 2, 3, 5 pessoas, aí a gente começa a poder falar de fast planning. Gabriel, mas lembrando que para essas empresas que meio que estão começando nesse processo, nós temos toda uma área de consultoria que pode auxiliar nesse processo dele de estruturação do planejamento orçamentário deles, né? Com certeza. De desenhar o processo. De desenhar o processo para eles. Né, para eles. Tanto em planilhas quanto, né, para depois vir automatizar no futuro. Realmente. Sem dúvida. Bem lembrado, Valdenir. Bom, mais uma pergunta. Posso integrar a ferramenta com RP SAP? Acho que a gente respondeu, né? Que a gente se integra com todos os RPs do mercado. Temos vários clientes. Softwares. Temos vários clientes que usam o RP SAP e se integram com a nossa ferramenta. Então, a resposta que seria sim, e a gente se integra ali com todo o ambiente sistêmico, né? E uma outra pergunta, os relatórios em Power BI têm um custo adicional? Isso vai depender do desenho do escopo, né, do projeto. Então, vai ser ali, a gente normalmente inclui, né, essa integração com Power BI, né, Gabriel? Dentro do projeto, para já trazer alguns dashboards inclusos para visualização das informações em Power BI, mas essa questão de custo adicional não teria, porque a gente já coloca dentro do nosso escopo de projeto. Lembrando que cada cliente vai ter um escopo na questão do T6 Planning, porque a gente desenvolve a ferramenta de acordo com a necessidade do usuário. Então, a ferramenta é toda parametrizada de acordo com a necessidade do cliente, então cada cliente vai ter um escopo diferente. Exatamente. Acabei respondendo, né, Gabriel? Só para complementar, né, então, quando o cliente tem o licenciamento do Power BI, ele pode trazer para dentro do Power BI que ele já usa, né, talvez o grande diferencial aí seja que não reinventar a roda. Né? Então, o Power BI é a camada que o presidente da empresa vai usar no celular dele para acompanhar os resultados. Né? Então, a gente pode trazer o planejamento para essa plataforma que já está em uso, em vez de reinventar a roda, né, e ter uma plataforma para ver o resultado do planejamento e uma plataforma para ver o resultado do resto. Ou seja, né, Gabriel, pode ser outras ferramentas de BI também. Poderia ser qualquer ferramenta de BI. Qualquer ferramenta de BI. Não, a ideia aqui, especificamente em relação ao BI, é que a gente não vai criar um novo silo de informação. A gente não vai desmanchar o silo do Excel para criar o silo do T6. O objetivo é que a informação flua e chegue nas pessoas, no público-alvo, dentro, sem que a pessoa tenha que aprender a usar outra plataforma, outro portal, outro sistema, qualquer coisa assim. Perfeito. Bom, a gente tem mais, acho interessante responder essas aqui também. E para a rede de franquias,
onde há processos padronizados e também específicos por loja? A ferramenta atende? Ótima pergunta. Sim, né? Então, o que que a gente vai ter? Existe, por um lado, uma necessidade do franqueador, né? Da gente ter uma comunicação com o franqueador, de planejamento de compras de insumos, de despesas, de investimento, de marketing e tudo mais. Né? E existe o detalhamento específico da loja, né? Quais são as áreas mais rentáveis, quais são os produtos mais rentáveis, né? Quais são os processos deficientes, né? Onde é que a gente tem gargalos, coisas assim. Então, sim, né, a gente pode ter, né, um planejamento com um detalhamento que faça sentido para a franquia, mas que consolide isso para apresentar, né, para o franqueador os resultados, né, que o franqueador consiga saber quais são as regiões, quais são as áreas, quais são os produtos, entre todos. Né? Então, sim, né? E num nível de detalhe que a gente consiga eliminar. E o principal aqui seja, né? Então, do ponto de vista do franqueador, é que ele não vai mandar uma planilha que o franqueado vai mexer na estrutura para devolver a informação. Ele vai trabalhar dentro da estrutura que foi definida em comum acordo. Né? Então a gente tem uma confiança de que está todo mundo reportando, que está todo mundo sendo comparado dentro dos mesmos critérios. Com toda a rastreabilidade, né? Toda a parte de segurança garantida e também com a parte funciona bem essa aqui nesse caso a parte do workflow, né, Gabriel, de disparar as tarefas para cada franquia para elas realizarem e o franqueador lá tá tranquilo de que vão ser atendidas dentro do tempo que a gente não vai correto. perder, não vai esquecer Isso. ninguém fica para trás. Exatamente. E lembrando, né, Gabriel, que o acesso que o franqueado vai ter, ele não tem, ele tem um acesso limitado ao que o franqueador determinar que ele acesse lá dentro da ferramenta. Ele não vai ver o planejamento do franqueador, ele vai ver só o que for determinado para ele. Ele vai ver a fatia dele, enquanto lá em cima eu consigo ter uma visão do todo, né? E eventualmente a gente pode ter, né, poderia ter coisas que se cruzam, né? Então eu posso ter um processo de produto, onde eu vejo um produto entre todas as lojas, e eu posso ter uma visão de despesa, de investimento, que existe só dentro de uma loja. Perfeito. Bom, nos chame para conversar, que a gente vai ter o maior prazer de aprofundar no assunto. Bom, vamos à última pergunta. Qual o período médio de implantação da ferramenta? Aí, né, vai depender muito, como eu falei, do escopo. A pergunta curta depende. A resposta curta depende. A resposta longa né, bom, depende do processo, da complexidade, do detalhamento, da maturidade do cliente. Né? Então, um processo simples que o cliente já domine vai ficar pronto em 2 meses. Né? Lembrando que a gente está trabalhando uma construção do modelo sob medida. Né? Então, partindo do zero, a gente vai construir alguma coisa sob medida. Acho que a gente pode falar que 4 meses é um prazo médio. Porque tem a parte também de transferência de conhecimento que a gente se importa bastante, né? Com a parte de treinamentos. Então, vamos colocar 4 meses é o tempo médio. Bom, estamos chegando ao fim de mais um evento, mas eu gostaria de relembrar aqui que nós passamos por 5 pontos importantes, né? Automatização, né, que é essencial para trazer melhores resultados. A gente viu aqui como diminuir essa dependência do Excel, né, e continuar tendo as informações ali de fácil acesso. A integração, né, com qualquer ferramenta, com qualquer ERP que você utilize, a facilidade de criar cenários, né, e por último também a parte, né, do acompanhamento do real versus o orçado. Como o evento aqui é curto, a gente priorizou esses 5 pontos, mas a gente poderia falar de muitos outros, então a gente está à disposição de vocês para tirar as dúvidas, para apresentar a ferramenta de forma completa. Vai ser um prazer a gente conversar com vocês. Esse evento ele fica gravado no nosso canal do YouTube, então vocês podem acessar, né, ele quando vocês quiserem, encaminhar para as pessoas, né, que tiverem interesse para assistir.
Também não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente está sempre trazendo conteúdos, né, sobre os assuntos de processo orçamentário e financeiro, consolidação contábil gerencial, assuntos de tecnologia, e também divulgando os nossos próximos eventos para que vocês nos acompanhem. Além disso, nós temos o nosso canal do YouTube, como eu falei, todos os vídeos, né, todos os nossos eventos ficam lá salvos na íntegra para que vocês possam assistir. Eu queria agradecer ao Gabriel e ao Adenir por me acompanharem aqui nesse bate-papo hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom dia para todos.